Do you know the Beatles? Yes, I know who they are. Of course you do. Eleanor Rigby. Who? Eleanor Rigby. No, I don't know her. You know, Yellow Submarine. Da-dum-dum-dum. Yellow Submarine. That's silly. It's very funny. The Two Popes, um novo filme do cineasta Fernando Meirelles, estreia no Festival de Toronto e aborda a relação entre o Papa Francisco e o seu antecessor, Bento XVI. Como que você foi parar nesse projeto, Fernando? Como surgiu o convite para dirigir esse filme? Então me mandaram... Primeiro estavam me falando de um filme sobre o Papa, faz muito tempo. E eu nunca falei não, porque eu acho esse cara realmente uma das vozes mais importantes do mundo hoje, né? O cara vê o mundo como um todo, né? Não está pensando em nações, em povos, em religião, ele realmente está tentando ver a humanidade como uma coisa só e o planeta como uma coisa só que a gente está destruindo, tal. Enfim, eu acho uma voz. Então por causa dele eu fiquei sempre... Mas aí quando me mandaram o roteiro eu falei, não vou fazer um filme sobre o Vaticano, sobre cardeal, porque eu não entendo nada disso. Aí meu agente falou, não, leia, porque é um bom roteiro e tal. Eu li, realmente é um roteiro muito bacana, assim, um diálogo inteligente e tal. E eu vi que dava para colocar um pouco de humor ali também. Aí acabei topando. O filme está focado na transição recente que aconteceu no Vaticano ou ele está mais em cima da diferença do perfil dos dois papas, né? Um mais conservador, um mais progressista? Então o filme começa no conclave de 2005, quando Bento XVI é eleito e o Bergoglio, o argentino, né, que virou o Papa Francisco, quase eleito. Então eles têm um primeiro momento ali, você entende, né, o que é a igreja conservadora, o que são os reformistas. Daí 7 anos depois, quando Bento XVI resolve se aposentar, né, se renunciar, ele chama o Bergoglio para uma conversa da Argentina, são os dois oponentes, porque ele sabe que se ele aposentar, o outro pode ser eleito assim. Então ele quer saber se vale a pena se aposentar, o que vai acontecer com a igreja. É meio isso que é o setup do filme. Mas essa é a história que é a história mesmo, né? A história da igreja. Para mim o mais interessante do filme não é isso. Para mim é um filme sobre perdão. Esses dois papas fizeram grandes besteiras na sua vida, mas grandes besteiras na vida. E eles têm um peso na consciência, eles não se perdoam. Então é um pouco sobre auto-perdão e um perdoar o outro pela cagada que cada um fez. E eu acho que esse tema do perdão e primeiro da tolerância, né? Dois caras que não se entendem, um tem que ouvir o outro. Hoje em dia a gente não está muito gostando de ouvir o outro, né? Então nesse filme é sobre isso, caras opostos que tem que ouvir e perdoar. You know, the hardest thing is to listen, to hear his voice, God's voice. Anthony Hopkins e Jonathan Pryce ficaram com os papéis principais nesse filme. Como se deu a escolha desses atores? Então, a Netflix, evidentemente, que é a produtora do filme, queria um nome grande para puxar o filme. O Anthony Hopkins estava no pacote, eu gosto dele, já tinha feito um filme com ele. Vocês já tinham trabalhado juntos. A gente se deu muito bem, uma relação muito boa, então de cara achei que era um bom nome. E tinham algumas opções para fazer o Francisco, nomes assim, mas eu desde o começo queria muito fazer com o Jonathan Pryce, porque ele, fora ter uma semelhança, que eu acho que sempre ajuda, mas não era isso. Ele tem uma simplicidade, assim, ele é meio piadista, ele tem uma leveza e uma certa humildade, que quando eu olho o Papa Francisco parece que tem também, tem uma humanidade, assim. E eu achei que ele pudesse trazer isso para o personagem, e de fato trouxe, ele está extraordinário. The way you live is a criticism. Your shoes are a criticism. You don't like my shoes? Eu consegui ver trechinhos do filme. Mas não muito, viu, Netflix? Pouquinho. E impressiona a química dos dois. Eu queria que você comentasse isso. Eles já se conheciam, já tinham trabalhado juntos? É você aí Eles tinham trabalhado há 30 anos atrás, mas uma coisa pequenininha. Eu acho que o Hopkins nem se lembrava, para falar a verdade. Então, para o Jonathan, que é o protagonista desse filme, é difícil você contracenar com um cara que tem aquela presença, né? Ele estava um pouco intimidado, ele fazia muita piada sobre isso, que você via que ele estava com medo de enfrentar. Mas os caras tiveram uma química tão boa e eles curtiam ficar juntos. Então a gente filmava o dia inteiro e à noite eles iam jantar junto, eles iam beber junto. Enfim, eu fui numas dessas festinhas.
criou uma relação muito próxima, isso ajudou muito, assim. O filme é produzido pela Netflix, e aí eu queria saber se ele chega ao circuito de salas de cinema ou vai direto para a casa do espectador? Não, quando me convidaram, ia lançar no cinema, em poucas salas, no mesmo dia que na plataforma. Mas o ano passado, com a experiência de Roma, né, Roma entrou, era para ficar uma semana no cinema, acabou ficando 4 semanas antes de entrar na plataforma, e está em cartaz ainda. Roma está em 64 cidades ainda, com o filme na plataforma. Aí eles viram que a sala de cinema não briga muito com a plataforma, ainda mais que põe pouquíssimas salas. Aqui vai entrar 2 semanas antes, 2 ou 3 antes no cinema, e eu espero que, enfim, mesmo na plataforma, o filme ainda continue a ter uma sobrevida. Se bem que atualmente um filme mais que 3 semanas quase que não existe mais, né? O que você está achando desse novo comportamento do audiovisual, do streaming, às vezes competindo com a sala de cinema, às vezes não, às vezes complementando? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e eu acho ótimo, cara. Tem alguns filmes que não seriam feitos no esquema convencional. Roma é um deles, é um filme, como falou o Cuarón, é um filme que não teria acontecido se não fosse a Netflix. Nenhum estúdio bancaria um filme tão caro, em preto e branco, falado em espanhol, sem ator conhecido. Esse meu filme também, se fosse ser feito no estúdio, ele teria metade do orçamento. Então ele seria, talvez, o conteúdo parecido, mas muito mais modesto, assim. O filme ele é bonito, ele tem você sente que tem um tamanho, uma música. É grande, pelo que eu vi é grande. Não, tem um dinheiro ali. Isso, enfim, um estúdio não bancaria isso, uma plataforma pode bancar. Fora que essas plataformas estão começando a fazer filmes pelo mundo inteiro, né? Aqui no Brasil estão fazendo muitos filmes, então é bom para as cinematografias nacionais também. Eu estou totalmente favorável a esse novo padrão, assim. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Science! Você já falou que para contar uma história você precisa mergulhar fundo nela. E já falou também que não passa impune essa experiência. Qual o impacto desse filme na sua vida? Eu tinha uma relação, sou católico, mas muito distante com a igreja. E eu tive alguns insights muito legais, assim, de entrar um pouquinho na questão de... Bom, a questão política é, para mim, que me levou a essa... Não me transformei muito, o que eu acreditava, eu continuo acreditando, assim, que a gente precisa fazer um mundo mais igual e proteger o ambiente, tudo isso que eu acho, eu continuo achando. Agora me deu uma cutucada no meu lado espiritual, minha conexão com alguma coisa, assim. Eu sou agnóstico, sabe? Eu não sei se eu acredito em Deus, mas eu também não nego, porque alguma coisa tem, né? A gente não pode ser só essa experiência de células e morreu e acabou. Eu acho que tem, mas eu não ponho a mão no fogo. E esse filme lidando com essas questões e conversando com gente que sentia essa conexão e eu via, às vezes, as pessoas rezando e filmando isso, me cutucou meu espírito, eu diria assim. Eu estou mais aberto e mais sensível a isso do que eu era. Muitos dos filmes que são exibidos no Festival de Toronto acabam recebendo indicações ao Oscar. Dito isso, qual a sua expectativa com relação a esse festival? Na verdade, o Toronto é bacana, que é uma mostra tem muitos filmes. Mas antes de Toronto, a gente teve em Telluride, que é um festival pequenininho, americano, que vão 20 filmes, e esse é bem focado no Oscar. E a Netflix quis ir para esse festival, Cidade de Deus foi para esse festival, praticamente 80% dos filmes que acabam sendo nomeados passaram por Telluride. Um festival sem imprensa, que ninguém conhece, mas que tem esse prestígio, assim. E como a Netflix quis fazer esse roteiro, eu acho que eles estão com essa coisa na cabeça. Para mim é ótimo, evidentemente. De qualquer jeito, eu já estou muito feliz do filme. A gente vai fazer uns 10, 12 festivais até o final do ano. E como é um filme para plataforma, é muito legal poder, pelo menos por um período, você viver o filme como cinema, em sala, com público. Vai sair em turnê, né, Fernando? Vou viajar bastante, vou curtir o filme como um filme antes dele virar televisão. Então, estou feliz. Isso aí, boa sorte. Parabéns. Muito obrigado. You know, there's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction.